Gravando. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandy. Eu tô aqui na chácara, como vocês podem ver. E vocês sabem que chácara nunca acaba a obra, né? E eu faço muita coisa aqui. Serviço mais leve, mas eu sempre faço alguma coisa aqui pra economizar dinheiro. E uma das coisas que eu achei muito conveniente e eu vi na internet, já tinha até feito, mas agora resolvi fazer com um pouquinho mais de critério metodológico, científico, né? Tá em moda. É a utilização do bianco, da água e do cimento misturado. Então eu pesquisei bastante na internet e eu vi algumas formas, né, de se fazer, mas ninguém, em nenhum momento, deu uma fórmula muito precisa, assim. E como que fica nas variações. Então, por exemplo, para um, né? Um bianco, uma água e um de cimento, mesma proporção. Um e dois, ou um, dois e dois, né? Na proporção, para a gente saber como que fica o acabamento, para saber como que fica e quais são as superfícies melhores para poder fazer a aplicação. Então, pra gente ser bem objetivo, eu não vou ficar editando esse vídeo, então eu vou ir dando pause no vídeo, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que fica a aplicação do bianco e suas fórmulas, e aí eu vou dizer no final como que eu acho que funciona melhor. Então eu vou dando pause pra gente não precisar ficar editando e demorar muito pra esse vídeo subir. É importante dizer que eu fiz o teste tanto na parede, no reboco, ou numa parede com uma tinta velha, descascada, ou quanto no piso, no contrapiso. Um contrapiso bem rústico, um contrapiso médio rústico, já pintado, né, com uma tinta de piso, e num contrapiso também pintado com tinta de piso, mas um contrapiso bem acabado, bem lisinho, tá? Então a gente vai fazer, eu vou mostrar pra vocês esses testes. Aí só para aproveitar um pouquinho do que eu utilizei, né? Então a gente fez a limpeza com esse soprador aqui, não precisa ser isso, tá? Até tinha uma vassoura aqui, mas pode ser uma vassoura. Então, sempre utilizar para esse produto, para mexer com bianco, tanto a luva quanto o óculos de proteção. Então, o rolinho de pintura de espuma, eu lembrei o nome, o rolinho de pelinho de carneiro, uma esponja, né, daquelas de fazer acabamento de parede, aí, de reboco. Isso aqui eu utilizei para depois fazer o acabamento lá da frente, que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui que eu utilizei para fazer a medida, é um copo velho que eu tinha aqui de liquidificador. E as marcas, né, de litragem e de quantidade. Então, quando eu falo 1 para 1, é 1 kg de cimento, 1 kg de bianco, né? Ou 1 litro de bianco, 1 litro de cimento e 1 litro de água. Aqui o bianco, aqui um balde para poder fazer a mistura. Ou então, uma caixa de cimento aqui, uma caixa de concreto. Então, vamos lá, não vou nem dar pausa. Então a gente fez alguns testes aqui, ó. O que eu fiz? Eu criei uma nomenclatura. 1 para 1 para 1, 1 para 1 para 2, ou seja, 1 de água, 1 de bianco, 1 de cimento. 1 de bianco, 1 de água, 2 de cimento. 1 de bianco, 1 de água, 3 de cimento, tá? Já aqui embaixo é a utilização, como que eu passei essa massa aqui no chão, né? Então a bolinha é utilizando espuma, o rolinho de espuma. O reto é utilizando o de pelinho. Não, perdão. O redondo é o de pelinho, perdão. O reto é o de espuma e o diagonal é o rodinho. Eu vou dar um pause aqui e pegar o rodinho para vocês verem o rodinho que eu usei para fazer o teste. Então voltando aqui, ó. Então eu usei esse rodinho aqui. Então nesse caso aqui, ó, eu peguei a massa e passei aqui no rodinho, tá? Um de água, um de bianco e 3 de cimento. Então, mas eu vou mostrar pra vocês aqui e a gente vai falar um pouquinho dos acabamentos aqui, como ficaram. Então aqui, ó, uma mão só praticamente, tá? Então aqui é 1 para 1 para 1, tá? 1 de água, 1 de cimento, 1 de bianco. Ó, ele vai ficar, ele parece que tá até meio esfarelando aqui, ó, tá vendo? Um pouquinho. Mas eu acho que com o tempo isso aqui vai dando um acabamento melhor, mas ele fica relativamente liso. Aí eu tenho um outro aqui, ó, aqui tem até umas pelotinhas. Você vê que ela fica bem dura, ó. Né? Ela descasca, mas ela fica bem dura. Então o que eu acho aqui, ó? E aqui o 3, né? No 3, em nenhum aqui, ó, a gente vai ter o esfarelamento mais, tá? A questão é quanto tempo isso vai resistir, tá? Então assim, no meu caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai passar esses produtos aqui, eu vou dizer pra vocês qual que foi a minha escolha, a minha decisão em termos de material e de mistura. E eu vou dizer pra vocês o que eu vou fazer depois. Então aqui o que eu tô fazendo? Eu tô dando um primeiro acabamento pra depois vir uma tinta. Vai tinta direto aqui. Então eu fiz os testes das cores aqui. Então depois disso eu vou jogar a tinta direto. No chão
eu vou passar epóxi. Então, eu ia passar assim mesmo, mas eu falei, puxa, se eu passar assim não vai ficar legal, né? Não acho que vai ficar bonito, mas é um acabamento rústico, não vou fazer investimento em azulejo agora aqui. Então, basicamente é isso. E depois, se eu quiser pôr azulejo, não tem problema nenhum pôr azulejo em cima do epóxi, tá? É até bom. Então aqui vai ajudar a impermeabilizar o terreno, tá? Então aqui é 1 para 1 para 1, aqui é 1 para 1 para 2, então ele fica um pouquinho mais grosso, mas a diferença ela não é muito perceptível aos olhos. Na parede, 1 para 1, ó, aqui já não tem nada de esfarelamento mais, ó. 1 para 1 para 2, também não tem mais nada de esfarelamento. E 1 para 1 para 3, também não tem, ó, ele tira até um pouquinho de... Parece que, ó, sai uma fumacinha. Então a sensação que eu tenho é que no 2 não sai fumaça, no 1 não sai fumaça, no 3 saindo uma fumaça. Ou seja, pode ser que seja cimento demais por uma mistura que tem pouca água e bianco. Então aí o que eu fiz? Eu fiz o teste aqui com o rolinho de pintura de carneiro, eu fiz o teste com o rolinho de espuma e fiz o teste com o rodinho. Então, ó, aqui, ó, no que eu fiz o teste com o rodinho, não tá esfarelando praticamente nada. Esse aqui já tá, ó. Ó, tá vendo? Ó, vê se vocês conseguem ver. Ó. E aqui também tá, parece um pouco. Então aqui é 3, 3 e 3 de cimento. Mas esse aqui parece que tá melhor, porque eu acho que ele dá aquela sensação, aquela queimada, né? Que a gente fala, jogar o cimento por cima do contrapiso e passar a desempenadeira, que ele queima. Então, quando eu acho que passou com o rodinho, ele deu uma queimada. Assim como aqui na parede, ó. Se você eu passando a mão, eu não sinto nenhum tipo de esfarelamento. Aqui já dá pra ver, ó. Tá vendo o esfarelamento? Então, primeira conclusão aqui nossa, ó. O ideal, para esse acabamento aqui que a gente quer fazer, é o rodinho, tá? Então acho que é legal usar o rodinho. Dá pra usar nessa proporção 1 para 1 para 3? Dá. Mas o que acontece? O que eu percebi? Quando a gente faz essa proporção 1 para 1 para 3, a massa que a gente está passando com o rodinho, ela seca muito rápido e ela, na hora que você vai puxar, ela dá uma esfarelada. Então o que eu fiz? Eu fiz um segundo teste, que foi colocar 2 de água, 1 de bianco e 3 de cimento, que é esse aqui, ó. 1,5 de água, 1 de bianco e 3 de cimento. E depois eu fiz 2 de água, 1 de bianco e 3 de cimento. Os dois eu usei a espátula. E aqui, ó, você vê que não está saindo nada. E aqui também não está saindo nada. Então aqui, ó, eu acho que ainda, não me lembro completamente, mas aqui eu ainda acho que secou muito rápido. Então o que eu acho aqui na minha percepção? Que a gente tem que se concentrar aqui, ó, que eu acho que fica bom. 2 de água, 1 de cimento e 3 de... 2 de água, 1 de bianco e 3 de cimento. Essa aqui foi uma proporção interessante que eu achei. E aí eu fiz o teste com as 3 formas de passar. Então aqui tem rodinho, rolinho e espuma, tá? Então se a gente olhar aqui a percepção de cada um, aqui tá bom. No entanto, eu achei aqui que ainda ficou cheio de fissura. E obviamente que ficou porque é a primeira mão, né? Então talvez se a gente fizer umas 3 mãos aqui, ele vai dar um acabamento bom. Já aqui, ó, não tá esfarelando, ó. Não tá esfarelando, galera. Aqui eu fiz com o rolinho. Só que por que deu mais certo do que lá atrás? Porque ele tinha mais água. Então o que acontece? Vocês sabem que o segredo de qualquer coisa de massa de cimento, por exemplo, é a água, né? Se você não colocar água, bastante água e não bater bastante, ele o cimento ele não vai ativar. Então aqui, né, isso é o que dizem, né? Não sei se é verdade. Mas aqui ficou melhor na proporção com um pouquinho mais de água, com 3 de cimento, porque senão seca muito rápido. Eu vou dar um pause e vou mostrar o que eu fiz lá na frente para vocês terem uma ideia e em outros locais também. Bom, voltando aqui, pessoal, então, aqui no corredor, ó, se vocês olharem, desculpa a bagunça aí, mas é assim mesmo, tá? Nunca fica melhor que isso, eu faço muita bagunça. Se a gente olhar aqui, como que tá esse piso? Tá vendo que ele tá esfarelando, né, ó? Eu fiz esse piso, o piso é um médio rústico. Lá o que vocês viram antes é um rústico mesmo, rústico. Aqui não esfarela tanto, mas está esfarelando com o tempo, umidade e tudo mais.
Então o que eu precisava fazer? Fazer esse processo para poder dar uma segurada nesse esfarelamento. Então o que eu fiz aqui? Ó? Aqui, 1 para 1 para 1, 1 para 1 para 2, 1 para 1 para 3. E as duas maneiras de fazer a aplicação. Aqui no 1 para 1 para 1, cara, não dá nem para perceber. Achei que ficou fraco. 1 para 1 para 2 ficou, parece que já está bem melhor. E no 1 para 1 para 3, também ficou bem bom aqui, cara. Já não, se a gente olhar aqui, já tirou todo o esfarelamento, ó. Inclusive estava aqui, tá, ó, para vocês. Opa, aqui. Todo esse lugar que eu passei estava esfarelando. E aqui eu passei com o rolinho de espuma. Ó, vê como que ficou bom, ó. Tá? Na proporção maior de água. Aqui tá 1 para 1 em todo, só que aumentando de 1 para 2 e para 3. Aqui é 2 de água, 1 de bianco e 3 de cimento, tá? Aí eu fiz o teste aqui de novo, só que eu já passei uma quantidade maior e com o rodinho aqui, com o rodinho, né, para poder dar uma fechada nos poros aqui. Então ficou bom também, ó, dá pra ver que não tá esfarelando, não tá saindo aquela fumacinha de cimento, ou seja, conforme a gente aumentou a quantidade de água, o cimento segurou melhor. Então talvez seja eu fico olhando aqui, mas eu tenho que olhar aqui na câmera. Talvez tenha ficado melhor a quantidade de água maior, tá? Então é isso que a gente está tentando descobrir aqui. Aí eu fiz aqui, numa outra área, que é a área do banheiro, a área do quarto e do banheiro, que é 1 para 1 para 1, o primeiro, 1 para 1 para 2, 1 para 1 para 3. E aqui o último, 2 para 1 para 3. 2 de água, 1 de bianco e 1 de cimento. Então aqui, ó, parece que tá dando uma esfareladinha maior. Já vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Ó, minha mão. Então aqui não esfarelou. Então a quantidade de água nessa mistura ela é muito importante. Então eu vou passar a mão de novo aqui para vocês verem, ó. Minha mão tá limpa. Isso porque a gente já andou bastante aqui, ó. Agora já pegou já ó, olha aqui, ó. Essa 1 para 2 saindo muito pó de cimento. Então, a gente chega à conclusão aqui de que a melhor mistura é 2 de água, 1 de cimento, 2 de água, 1 de bianco e 3 de cimento. Agora eu vou mostrar mais uma aplicação que eu fiz aqui na parte de fora aqui da chácara. Então vamos lá, como que estava a parede? A parede estava assim, ó. Tá bem mal acabada, tá? Raspei, passei a VAP, raspei, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente vai fazer um trabalho com esse mesmo produto para dar uma segurada no bianco. Uma segurada na tinta depois e não dar muita infiltração. Então, o que a gente fez? Passou a VAP e depois veio com essa mistura de 2 para 1 para 3, que a secagem não é rápida o suficiente para a gente não conseguir passar o rolo. Tá? Como é uma parede rústica e a gente vai fazer grafiato ou textura, vou mostrar a textura que eu fiz ali na frente, eu passei com rolinho de pele de carneiro. Por quê? Porque ele fica menos liso, fica mais enrugadinho, né? Fica mais crespinho. E isso ajuda na aderência do grafiato. Então, aquela parede você viu estava bem estragada e depois a gente passou aqui por cima, ó, esse material. Então, qual que é a ideia? Ó, dá pra ver que onde tem o descascado, ó, já deu uma bela colada, tá bom? Fica claro também que sobre a tinta a pega fica menos boa, tá? Então, é primeira mão, tá, gente? A gente pode passar 2 mãos aqui. E aí depois, o que eu fiz, gente? Depois que eu fiz todo esse processo aí de passar o material, eu passei uma argamassa, cimento cola, piso sobre piso, para dar um acabamento. Não era a minha intenção mesmo, dar um acabamento muito premium aqui, tá? A gente tá falando de novo de chácara. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu passei a piso sobre piso da Weber, tá aqui, ó. Porcelanato, piso sobre piso, externo. Por que externo eu usei aqui? Porque então aqui a gente está numa área que tem a possibilidade de pegar chuva, tá?
eu fiz o externo. Então aqui já deu o acabamento que eu queria, depois eu vou pintar. Não misturei Bianco na cola porque ela já tem aditivo pra caramba. Isso aí, se cair no olho, arrebenta, tá? Então não façam isso. Então assim, pra gente chegar à conclusão, o que eu recomendo pra vocês? A mistura que eu recomendo pra vocês é 2 de água, 1 de Bianco e 3 de cimento. Para você passar num local de piso mais rústico, eu recomendo que vocês usem o rolinho de espuma, tá? Ou o rodo. Entretanto, o que acontece? Não é só uma mão que você vai ter que dar, você vai ter que dar mais de uma mão, tá? Então, eu acho que para ficar bom, depois eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer mais uma mão na proporção 2 para 1 para 3, 2 de água, 1 de Bianco, 3 de cimento, e a gente vai ver como vai ficar, tá bom? Passei até em outros locais também, mas eu acho que não tem muito segredo não. Então, a proporção boa ficou aqui 2 para 1 para 3, lá dentro ficou bom também, e aqui dentro, na área melhor, externa, ficou melhor também. Por que colocando mais água? Porque ele adere muito melhor. Então, gente, é isso. Eu vou fazer mais alguns testes e depois ainda eu vou filmar e trago um segundo vídeo para vocês. Então, dos testes que a gente fez, resumindo, 2 para 1 para 3, utilizando ou o rodinho ou ó, os macaquinhos ali, gente, ó. Os macaquinhos chegaram para comer banana. Então eu vou ter que desligar aqui e dar a banana para eles. E aí eu fiz um teste aqui, ó, só para vocês verem, que ficou bem legal já, ó. Eu fiz uma camada um pouco mais grossa, né? Despejei e passei com o rodinho. Se vocês conseguirem, deixa eu segurar melhor aqui. Ó, parece que ficou bem legal, cara, isso aqui. Ele dá uma esfarelada, mas é mínima, tá? Então esse aqui ficou bem legal. Se eu conseguir deixar tudo assim aqui, vai ficar ótimo. Isso aqui foi praticamente uma mão só, tá? Então aqui a gente vê que tem um pouquinho menos, ó. Que eu passei com outro material. Aqui eu passei com o rodinho. Mas eu passei menos também, tá vendo? E aqui eu passei um pouco mais. Eu passei uma camada um pouco mais grossa. E depois que eu fiz, eu peguei essa espuma aqui, ó. Logo quando já estava quase seco e passei. E aí ele deu esse acabamento mais fino aqui, ó. Então com esse acabamento mais fino, eu acho que funciona bem esse processo. E o macaquinho tá querendo vir comer logo, tá com fome, né? Esse aqui é o rabinho cortado. Então, gente, é isso. E depois eu vou fazer um segundo vídeo para vocês poderem assistir, tá? Depois, a questão da preparação é simples, tá? Você pode usar a furadeira para mexer com aquele mexedor de tinta. Você pode pegar uma madeira de preferência quadrado para dar mais... mexer melhor, ou retangular. Redonda também, mas... Aí, coloca num balde. Mistura tudo, usando sempre a proporção certa. E os EPIs e os materiais e a limpeza correta do local, tá bom? Então um abração aí, se vocês precisarem fazer algum comentário aí, fique à vontade. A ideia é fazer alguns vídeos, eu sempre estou mexendo, fazendo algumas coisas, algumas ideias, encanamento, bomba de piscina, elétrica, cortar grama, né, roçadeira, carrinho. Então de vez em quando eu vou postar um vídeo aí pra vocês aí desse tema, tá bom? Um grande abraço aí, fiquem todos aí com Deus. Nós.